Meus queridos irmãos, aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento. Nosso contato tem sido apenas via internet, né? Temos feito as nossas videoaulas e desta feita nós vamos estudar as cartas do apóstolo João, né? A primeira, a segunda e a terceira de João. Estamos com saudade, obviamente, né? E queremos incentivar os irmãos a continuar os seus estudos, né? A alcançar os seus objetivos. As lutas vêm e vão, né? E os nossos objetivos nós precisamos alcançá-los, tá bom, meus queridos irmãos? Bom, eu inicio dizendo o seguinte: as cartas do apóstolo Paulo começam com a maior e vai terminar com a menor, né? As de João é o inverso. Ele escreveu apenas três. A primeira é um volume grande, e aí a segunda e a terceira são pequenas, não é? Mas nós encontramos aqui um coração de um pastor, né? Terno, amável. Não é nem uma carta de um pai, é de um avô, né? Dada pela experiência, pela idade que João se encontrava agora em Éfeso, né? Ele cuidando de Maria, mãe de Jesus, e lá na sua velhice, ele pastoreando a igreja de Éfeso e as suas afiliadas, né? João vai escrever três cartas muito interessantes. A primeira, ela tem uma afinidade muito grande com o evangelho que traz o seu nome, né? Evangelho de João. O vocabulário é muito parecido, não é? Então, gente querida, eu vou tirar aqui a minha imagem e a gente vai seguir com os slides. Muito provavelmente eu vou fracionar esse vídeo em dois videoaulas, não é? Porque há muito que se falar nestas cartas do Evangelho do apóstolo João, né? São muito ricas. Muito bem. Nós temos aqui já de cara um diagrama, né? Este diagrama aqui, que ele fala muito de contrastes, né? João, ele trabalhava muito no preto e branco. João, ele é absoluto, né? Assim como a palavra de Deus, assim como é o Espírito, né? De Cristo. Então, para João era vida, morte, luz, trevas, verdade, mentira, amor, ódio, justiça, desordem, né? Filhos de Deus, filho do diabo, amor do Pai, amor do mundo. João não segue essa linha de pensamento de filósofos, né? Sobre relativismo. O relativismo hoje é um mal que assola, né, a obra de Deus na Terra, que tenta assolar, né? Obviamente não pode ter ali alguma batalha ganha ali aqui, mas a guerra, a vitória é de Deus, né? Mas o relativismo ele não trabalha nisso, né? Ele não afirma nenhuma verdade, nenhum ponto de vista. Vai querer colocar assim o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, né? Cada um tem um ponto de vista, nada é verdadeiro, né? Mas eu desafio a uma pessoa que crê no relativismo, se ele está sofrendo de uma dor de cabeça, e se você colocar na mão dele um analgésico e na outra mão um veneno, ele não vai relativizar o veneno, né? O remédio. Ele vai entender que o remédio é que cura e o veneno mata, né? Então, todo relativismo é mentiroso, né? Todo relativista é mentiroso e o relativismo é uma mentira. Nós vemos que o Evangelho de João, ele coloca aí, né? Ele escreve para três grupos de pessoas: filhos, jovens e pais. Nós
temos uma tendência de pensar que isso aqui é a idade física, né? Mas, na verdade, isso aqui é a idade espiritual. Para João, filhos são os novos convertidos, né? Que conhecem só duas coisas praticamente, basicamente: perdão e o Pai, né? E Deus. Já os jovens são aqueles que já cresceram mais na fé, já têm força, desenvolveram força, conseguem digerir a Escritura, conseguem buscar um conhecimento mais sólido, né? Mais firme, mais profundo na palavra de Deus, né? E eles vencem o diabo, né? Por essa força que vem das Escrituras, que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, do Senhor Jesus. E os pais, para João, são aqueles que já têm uma longa caminhada na fé, né? Eles têm uma experiência profunda com Deus, com as coisas de Deus, com a obra, com a igreja, com a vida, a fé, né? A vida espiritual, enfim. Então, esse aí são os destinatários, né, que João quer escrever para eles. O propósito, irmãos, é uma carta muito pastoral em amor, não é? A gente vê aí que João vai falar que tudo que Deus fez, né, deu a eles alegria, quer que os santos vivem uma vida sem pecado, deu a eles a segurança, deu certeza com relação às coisas que vão acontecer, né? Para quê? Para que os crentes, os cristãos, possam promover harmonia, produzir alegria, proteger a santidade, prevenir contra os falsos ensinamentos, né? Que naquela época já a igreja ela era atacada, né? De dentro mesmo, pessoas que infiltraram dentro da igreja com ensinamentos errôneos. Então, esse aí é o propósito de João, não é? Bom, já no segundo diagrama aqui, nós vamos ver que João, no seu ensinamento, ele, como todo judeu, ele tem um estilo de ensinar diferente, por exemplo, do apóstolo Paulo. Paulo era um conhecedor da lei e Paulo colocava as ideias de uma forma linear, né? O ponto A, depois seguia para o ponto B, então para o C e assim sucessivamente. João, como um judeu também, mas ele seguia mais o estilo hebraico, era um círculo, né? Eram ideias que não tinham uma sequência, mas era circular o seu ensinamento, não é? Ele falava, por exemplo, de vida, deixava esse tema para falar de amor, deixava esse tema para falar depois de luz, e aí então ele voltava a falar de vida, voltava a falar de amor, voltava a falar de luz, né? Então, é aquele tipo de ensinamento como no livro de Provérbios. Você lê o livro de Provérbios vai falar do preguiçoso, daqui 2, 3 capítulos volta a falar do preguiçoso, né? Ele não pega um tema ali e dá sequência àquele tema e conclui aquele tema, né? É como um contador de história que não preparou, não é que não tenha preparado o seu ensinamento, não é? No caso aqui de João, mas é aquela pessoa que começa aleatoriamente a tocar num tema e daqui a pouco volta a falar daquele tema de novo e assim sucessivamente, não é? Então, nós vemos aí que ele expõe as suas ideias de modo cíclico, como um círculo, né? Que vai e volta, que vai naquele tema e daqui a pouco volta naquele tema novamente, né? Ele é pescador, gente, a profissão dele era pescador, então o pescador fala dessa forma. A pessoa que também
chega numa certa idade, isso é muito comum de pessoas idosas, né? Começa a contar um caso aqui, daqui a pouco ele passa para outro e daqui a pouco ele volta naquele caso de novo, né? Então, tanto por ele ser judeu, o judeu tinha essa forma de ensinar, como ser pescador e ser já um idoso, né? Uma pessoa de idade. Ele foi, João, o único autor a dizer que Deus é amor. Isso é muito significativo, gente. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento, aliás, não houve nenhum profeta, nenhum escritor sagrado que deu esta afirmação, né? Que Deus é amor. João é, na verdade, o único. E isto porque a fé cristã é diferente da fé judaica. A fé judaica admite um só Deus. A fé cristã, ela admite um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E dizer que Deus é amor é porque antes de existir qualquer coisa, anjos, homens, né? Existia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai amava o Filho como amava o Espírito. O Filho amava o Pai como também amava o Espírito. O Espírito amava o Pai e amava o Filho, né? Então, por isso que Deus é amor. O que nós vemos no Antigo Testamento, fora dessa expressão Deus é amor, que não admite um Deus em três pessoas, que Deus é único? O Antigo Testamento só podia dizer que Deus nos ama, né? Quando ele passou a criar anjos e homens, né? Mas dizer que Deus é amor, antes que existisse qualquer anjo, qualquer homem, Deus já amava, né? Deus amava o Filho, o Espírito, o Deus Filho amava o Deus Pai e o Espírito, né? Então é algo extraordinário esta expressão que veio dos lábios de João, né? Esse apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui que João, ele coloca aqui, como nesse círculo que você pode ver nesse slide, né, como se fosse o mundo, e o mundo dividido na parte superior, vamos dizer, dois hemisférios, né, hemisfério norte, hemisfério sul, e aí no mundo espiritual ele coloca os filhos de Deus na parte de cima, né, filhos de Deus, e na parte de baixo aí os filhos do diabo, né? Que vivem diferentemente dos filhos de Deus, né? Então, nós vemos aí que João, ele vai falar de um falso ensino e heresia, né? Que era a filosofia grega, e a filosofia grega, ela combatia o evangelho, né? Por quê? Vamos lembrar que João estava em Éfeso e a região da Ásia tinha essa mentalidade grega, né? Porque fora dominada pelos gregos anos atrás. Então, o que os gregos ensinou para o mundo, né? Os gregos fizeram uma divisão do corpo e da alma. Para os gregos, o corpo era essencialmente má, a alma essencialmente boa, né? E os gregos, então, aplicando isso a Jesus, esse conhecimento grego para Jesus, aí surgiu um problema, né? Como é que Jesus, que os cristãos diziam que ele era Deus encarnado, né? Deus que se fez carne, que assumiu a forma de um corpo humano, é, isso para eles era impossível de acontecer, né? Porque o Deus que é perfeito, que é bom, entrar num corpo que é mau, né? Então, o ensinamento grego, ele fazia essa diferença de matéria e espírito, daquilo que é santo, daquilo que é secular, daquilo que é temporal, daquilo que é eterno, né? Do corpo e da alma. E houve pessoas que entraram na igreja e começaram a ensinar acerca de Jesus a doutrina chamada docetismo. O que é isso, docetismo? O docetismo dizia o seguinte: fazia divisão do Cristo e de Jesus, né? Jesus era um homem
e que quando ele batizou, ele recebeu o Espírito do Cristo, né? Olha que loucura! E quando ele foi para a cruz, o Espírito do Cristo deixou Jesus na cruz ali, né? Então, essa doutrina aí começou a ser ensinada dentro da igreja do primeiro século. E João precisava, né, combater isso aí. Como é que ele combateu? Olha, se o docetismo ensinava que o Cristo é um e que Jesus é outro, e que o corpo é mau, né? E passava a ensinar uns também que Jesus, na verdade, era um espírito, né? Andava na areia e as suas pegadas não ficavam ali, né? Porque eles não admitiam isso. E João vai dizer, não, olha, nós tocamos nele, nós apalpamos, né, a vida, o verbo, nós vimos, ouvimos e tocamos, né? João vai combater o docetismo e a mentalidade grega e os falsos ensinamentos que já surgiam dentro da igreja, que eram chamados de gnosticismo, usando os três sentidos, né? A visão, a audição e o tato. Nós vimos, nós ouvimos ele, nós tocamos. E o próprio João, né? Que se reclinou no peito de Deus ali, né? Então, João, ele estava ali combatendo o falso ensinamento e a heresia que já cercava a igreja já ali no primeiro século. E aqui nós vemos é, que João, ele vai dizer o quê? Ele vai aqui fazer um sanduíche, né? Na sua primeira carta. Ele vai falar de algo positivo, no meio ele fala de algo negativo, depois volta a falar daquilo que é positivo, ou seja, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. Ele vai encerrar sua carta aí, ó. Nós temos no começo. Capítulo 1, ele falar de vida. Capítulo 2, depois ele passa o tema falar do capítulo 1 e 2 cerca da luz, né? Aí ele vai falar de coisas ruins, de luxúria, de mentiras, de desordem, filhos do diabo, né? Que não amam, que não ama a vida, que não tem amor para com os irmãos. Depois ele volta a falar de amor e de vida. Então eu queria só continuar aqui que no próximo slide, para nós continuarmos aí falando da primeira epístola de João. E aí nós temos já um novo diagrama, né? Muito bem. Aí aqui nós temos o quê? Nós temos o Pai e nós temos o Filho, né? Os filhos de Deus, né? Então, ele vai dizer o que é Deus, a sua essência, né? E os filhos de Deus precisam repetir a essência divina. Bom, se Deus é luz, o que é que os filhos de Deus precisam fazer? Abraçar essa luz. Se Deus é amor, os filhos de Deus precisam expressar esse amor no mundo, né? E para com o próximo. Deus é vida, os filhos de Deus precisam usufruir dessa vida, né? Basicamente, gente, o Evangelho de João, ele vai mostrar para nós, para que nós possamos ter a certeza da vida eterna, né? João, ele vai fazer isso de que forma? Ele vai falar de 4 testes que demonstram que nós somos verdadeiros cristãos, certo? Você lembra lá no Evangelho de João, que o Evangelho de João, lá no finalzinho, João fala o seguinte, olha, essas coisas foram escritas para que creiais, né? Então, um dos propósitos do Evangelho de João era levar a pessoa a crer. O propósito da carta de João é levar esse que já creu a ter certeza da sua salvação, certo? E aqui nessa carta, João faz 4 testes para que a pessoa saiba que realmente ela creu
e que realmente ela é um filho de Deus. Qual que é o primeiro teste? Doutrinário, né? Ele vai mostrar a pessoa de Jesus. Então, crer na pessoa de Jesus de modo errado, irmão, significa que esta pessoa ainda não creu da forma correta e, portanto, ele ainda não é um filho de Deus, né? Jesus é o quê? É aquela pessoa que veio em carne, é aquela pessoa que tinha um corpo, é aquela pessoa que se fez homem, né? Aquela pessoa que morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz para nos purificar do nosso pecado. Se eu não creio em Jesus da forma correta, então eu já não passei nesse primeiro teste, que é o teste doutrinário. Segundo, é o teste espiritual. E nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo em nós, naquele que crê, ele é capaz de julgar todos os ensinamentos. Então, se você é uma pessoa que ouve um falso mestre e que está ouvindo ali um falso ensinamento, você é capaz de entender que aquilo ali não procede de Deus, que procede do diabo. Então, se você tem essa capacidade de discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é certo, e isso é pelo poder do Espírito Santo, então você passou no segundo teste. Terceiro teste é o teste moral, é a prática da justiça, né? É viver a palavra de Deus, é viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não é? É nos guardar em santidade. E não é quebrar a palavra, não é passar por cima da palavra, né? O teste de número 4 é o social. É quando você ama o seu irmão, né? Porque aquele que odeia o seu irmão, aquele que prejudica o seu irmão, aquele que não aceita o seu irmão, essa pessoa não vai passar no teste e a fé dela é uma fé só de palavra, né? Só da boca para fora. Então, esses 4 testes aí, 1, doutrinário, espiritual, 2, terceiro, moral, 4, social, confirma para nós que a nossa fé é verdadeira, né? Que a nossa fé é uma fé segura em o Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso é maravilhoso, irmãos. Não adianta eu dizer assim, olha, aquele que habita no céu eu dou a ele glória, mas aqueles que habitam na terra, isso é outra história. Não. Nós devemos amar esse Deus a quem nós não vemos, mas também nós devemos amar os irmãos a quem nós vemos, não é? Muito bem. Então, essa é a palavra que nos dá segurança, né? Que gera em nós confiança, que trabalha dentro de nós, né? É uma palavra que vem também mostrar diante dos outros que nós somos filhos da luz, somos filhos de Deus, né? E que nos leva a glorificar o nosso Deus e Pai que está nos céus. João vai falar nesse próximo diagrama aí uma questão que é bastante complicada, né? Pecado nos crentes. Olha só, João, será que ele admite que nós pecamos? Ou que nós pecaremos? Ou ainda que nós não deveríamos pecar? É isso que João fala? Ou ele fala que nós não devemos pecar? Ou ainda que nós não devemos pecar e que nós não pecamos? Ou que nós não podemos pecar? O que João, enfim, ele vai falar, né? E parece que há aí uma certa contradição, porque numa passagem, João vai dizer que nós não pecamos. Em uma outra passagem, João vai dizer da possibilidade, né? Se pecar, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Então, como é que a gente vai entender isso aí, o que João ele diz, né? Porque, na verdade, olha só, primeiro, o que João quis dizer é exatamente aquilo que ele falou, né? A respeito se
que nós não pecamos porque temos a semente divina em nós, mas se alguém pecar, ele tem um advogado para com o Pai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que nós nascemos de uma semente pura, né, da palavra de Deus. Porém, nós somos sujeitos a pecar de que forma? Aquele pecado que é um acidente na vida do crente, né? Não é aquele pecado que é um hábito, né? Aí João vai usar aí o verbo contínuo. O verbo contínuo. O que é um verbo contínuo? É aquilo que acontece hoje, agora, daqui a pouco, né? Mais tarde, hoje, amanhã, depois, esse ano, ano que vem. Então, é um hábito. E, nesse sentido, o crente já não vive mais. O cristão que nasceu pela semente incorruptível, ele não vive nessa prática, nesse hábito, né? Isso não significa que ele não peque, significa apenas que ele não tem aí esses vícios, né? Aí no ponto 3 nós temos aí, Deus não chama isso de pecado nos crentes. O 4 refere-se à nossa nova natureza e não à velha. Então, essa parte vermelha aí, irmãos, está fazendo uma comparação com essa parte em marrom aí. Bom, vocês vão comparando aí, lá, nós pecamos, aí você vai ver aí embaixo. Então, em azul nós temos, aplica-se a quem? Aos que são nascidos de Deus, que têm a semente de Deus. A palavra que João usa para semente é esperma, né? É como se fosse numa relação. E aí, Deus relacionando com o homem, ele fez com que o homem fosse gerado de uma semente perfeita, né, incorruptível, e que nascesse um novo homem aí. E aí, então, Cristo passa a habitar em nós. Não se discute aqui a segurança dos crentes, mas, né, a pecaminosidade nos crentes. É isso que João está querendo falar. Então, o que acontece aqui? Resumindo, nós pecamos? Sim, nós continuamos sendo pecadores. O que acontece é que foi nos dado um poder para que nós não vivamos mais no hábito, né, na constância do pecado. Nós temos agora o poder de quebrar, né, essa escravidão aí, esse pecado. Hoje nós temos o poder de dizer não. É isso que João está dizendo para nós, né? Eu então vou parar por aqui. Aqui a gente termina aqui a primeira parte das cartas de João. No segundo vídeo eu vou voltar para que a gente possa então dar sequência, né, a esse estudo aqui, e aí nós vamos então falar já da segunda e da terceira carta, tá bom, meu querido irmão? Tendo dúvida, por favor, não deixe de anotar ela e colocar lá no grupo para que a gente possa ajudar você, tá bom? Então fique com Deus. Nós vamos então colocar a segunda aula daqui a pouquinho.